Olá, amigos do canal Academia Olímpia. Tudo bem, pessoal? Vamos de novo aqui, falando nesse tema super polêmico, né? Eu fiz alguns programas falando de Nibiru e ainda tem gente que vai lá e... Inclusive uma mulher, eu acho que fez uns comentários ali, eu acho que ela só fez os títulos dos vídeos, porque não é possível, né? Ela diz, mas cara, quem tu é? Alguma coisa assim, porque tu fala uma coisa num vídeo, outra coisa num vídeo, mas ela não viu o vídeo inteiro, porque senão ela perceberia o que eu estava falando. Mas eu vou me aprofundar um pouco mais nessa questão de quando eu digo a farsa de Nibiru, eu não estou falando em relação a se tem ou não um astro vindo aí. De novo eu vou ter que bater nessa questão. Então hoje eu peguei mais algumas informações que eu quero jogar para vocês e quero já deixar um adendo aqui, um comentário em relação a um pensamento que o Dave Parceriza diz no canal dele. Eu peguei bastante informação dele lá também, gente, que eu gosto muito, e porque eu concordo muito com a maneira que o Dave Parceriza investiga as coisas e ele traz. Então, como eu encontrei essa afinidade no procedimento, né, no modus operandi que a gente tem de investigação e como que a gente chega nos nossos conceitos, né, de verdade, ou pelo menos o que se aproxima mais da realidade que a gente busca sempre aqui, né, pessoal? Então, eu acho que muitas das pessoas que estão aí só conhecem de Nibiru que é alguma coisa que está vindo no céu, ou talvez alguns mais aprofundados dizem, é a casa dos Anunnaki, e um grupo menor ainda que sabe realmente a história toda dos Anunnakis, que agora a gente tem bastante gente que está estimulando a curiosidade e estão pesquisando mais a fundo. E esse é o verdadeiro objetivo do nosso canal, que as pessoas realmente pesquisem. Como eu próprio me enganei no início em relação aos textos de Zecharia Sitchin, né? E o livro dos vários que ele lançou sobre o assunto, mas que foi ficando evidente que trata-se de uma repetição da mesma pseudo-verdade que ele tenta colocar. E mais adiante a gente vai chegar no porquê de tudo isso, né? Então, algumas coisas colocadas pelo Sitchin instintivamente, eu ainda não tinha nem o embasamento, mas instintivamente me incomodavam. E o melhor de falar tudo isso agora em 2018 é que quando era só uma desconfiança, isso pra mim, essa questão o livro de Enki, né? Memórias de um Deus Extraterrestre, do Sitchin, que foi objetivo de estudos e começou inclusive o nosso grupo de ufologia, baseado mais nos estudos desse livro aí, que a gente achou bem interessante, né? E me incomodava muito, porque era abordada, e eu já falei isso em outros programas aqui, né? Me incomodava muito a questão de um tipo de linguagem abordada num determinado momento do livro e uma outra linguagem abordada a partir de um ponto do livro. E eu dizia, por que duas linguagens diferentes no mesmo livro? Por que uma é bem sucinta, objetiva, clara, e a outra é toda cheia de metáforas e enfim, parece uma coisa meio folclórica, né? Se tu tá com o objetivo de informar e de esclarecer, pra que tu vai tá botando charadinha ou metáfora ou, né? Então, ou seja, então faz um livro inteiro metafórico. Então aquilo me incomodou muito, mas eu não tinha embasamento, eu não sabia o que falar. Eu estava começando nossos estudos em relação a isso, né? E o melhor de tudo isso, gente, é que isso ficou registrado num grupo, que nós estávamos umas 10 ou 12 pessoas no nosso grupo, e eu levantei esse questionamento. Então, em algum determinado momento, posso até trazer as pessoas aqui e dizer, vocês lembram daquela ocasião e tal, né? Então, só que agora eu consigo ter mais embasamento em pesquisas que eu fiz para aquela minha desconfiança que eu tinha lá atrás. Ou seja, a coisa sempre parte de uma pulga atrás da orelha que a gente tem. Alguma coisa nos incomoda e a gente nos faz, né? Nos leva a ir mais profundamente investigar esse tipo de assunto. Então, conforme eu estava falando antes do pensamento do David Parceriza, ele coloca que a gente não está aqui para forçar ou convencer ninguém. A gente vai trazendo argumentos, né? E as coisas que nós vamos achando, olha, nós encontramos essa informação, encontramos essa outra informação. Então nós somos um canal de informação alternativa. O que nós colocamos no nosso canal tu nunca vai encontrar nos livros de história comuns,
né? E nem na TV aberta. Então é um canal alternativo, só que a gente tem que ter cuidado. Aquelas pessoas, não estou questionando ninguém, porque muitas pessoas às vezes não têm nem tempo, né? A vida, o dia a dia, o cotidiano realmente obriga, né, as responsabilidades de tu ter que dar conta, né? Os filhos, a família, a casa. Então a gente acaba naquilo ali e sobra muito pouco tempo pra gente fazer esse papel investigativo. Então, no pouco tempo que sobra, eles procuram já pegar as informações mais prontas. Só que aí começa essa miscelânea de informações, um diz outra coisa. Muitos inscritos, né, vêm num desabafo no meu canal dizer: cara, mas o canal tal fala isso, o canal fala isso, quem é que tá falando a verdade? É um problema, isso é uma coisa que eu próprio, como pesquisador, também questiono muito com a minha mulher. E tanto que chegou um ponto, né, que eu cheguei pra minha esposa e disse assim pra ela: Mário, eu acho que eu vou parar de investigar um tempo, porque das informações que eu tô achando por enquanto aqui, é só achismo e desencontro, né? Não tem alguém que diz, que embasa sua opinião em algum registro arqueológico que seja mais contundente, né? Então ficava aquela coisa, um falava uma outra coisa, outro falava outro, e tu fica no meio de tudo isso para que lado ocorra, em quem acredito. Como eu sou um cidadão que ainda é um processo que está se iniciando, mas isso eu falo num outro programa, não tenho a capacidade de fazer essas saídas do corpo para ver com meus próprios olhos o que está lá por fora, isso ainda está... Eu estou trabalhando essa parte ainda, mas... Enfim, e então a gente se obriga a ficar à mercê das informações que estão por aí. Então cabe a nós, né, tentar pesquisar ao máximo cada informação que a gente tem. E também, gente, por uma questão de bom senso e educação, quando a gente não tem tempo para questionar o que nos é falado, se a gente não concorda e a gente não tem um embasamento teórico, científico para contra-argumentar aquilo que a gente está vendo, né, com todo respeito, sem querer ofender ninguém, mas é uma idiotice, é uma imbecilidade essa pessoa, né, querer comentar alguma coisa só dizendo: tu tá falando merda, porque tu não sabe o que tu fala, né? Cara, fica uma coisa extremamente vazia, fica ofensiva, fica incomodativa, que não leva a nada, né? Então, por exemplo, Luciano, tu falaste ali que o Nibiru, coisa e tal, né, que o Zacarias Sitchin, entretanto tem aqui o Anton Park, né, que tá colocando aqui uma versão diferente, quem sabe a gente dá uma olhada, ou seja, alguém te dá uma contra-argumentação e te diz: vamos pesquisar aqui, então o pessoal às vezes manda link, né, dá uma olhada nesse vídeo aqui, vê o que tu acha. Então essas são as pessoas inteligentes, são as pessoas, né, que mesmo não concordando comigo, vão dizendo: mas vamos dar uma analisada em outros pontos de vista, né, as pessoas sabem que nós estamos juntos na busca pela informação. Agora, tem gente que, exatamente como o David Parceriza fala no canal dele, eles querem a informação prontinha numa bandejinha de prata, onde tu chega ali e ele só pega daquilo e... Cara, não é assim que funciona, né? Tem que realmente... não pode ter essa preguiça mental. E geralmente aqueles que nos ofendem são os preguiçosos mental. Por quê? Porque ele pegou a bandejinha de prata, tomou a informaçãozinha dele lá, né, e achou que tudo é uma verdade, ele não vai atrás de pesquisar. E aí vem uma outra contra-informação que confronta aquilo que ele já tinha absorvido como verdade, aí ele se desestabiliza. Aí é mais fácil pegar e ir lá entrar no comentário, no canal que fez essa contra-argumentação com qual pegou ele de surpresa. É mais fácil para ele ofender o cara do canal do que ir averiguar se tem algum sentido no que o cara do canal tá falando. Então, com todo respeito, sem querer ofender ninguém, mas isso é uma idiotice, é uma imbecilidade. Ok? Então assim, vamos lá agora, vamos começar a trazer as coisas, né, pra cá. Porque essa treta toda entre Sitchin, entre Anthony Parks e Anton Parks, e aonde que eu comecei a dar embasamento para uma desconfiança que eu tinha. Então, é claro que eu tenho uma tendência a juntar as informações e pender para um lado. Por quê? Eu já tinha, sem ter embasamento nenhum, o meu instinto, né, já me deu ali uma dica, né? Cara, tem alguma coisa que não conseguia absorver, eu não sabia o que era, mas estava esquisito. Tava esquisito, sabe? O sexto sentido te dizendo: meu, abre teu olho, talvez possa não ser bem isso, coisa e tal.
E aí, conforme o tempo vai passando, eu encontrei argumentos, encontrei fatos que corroboraram aquele meu sentimento de inconsistência. E depois, e agora esses argumentos, eu acredito que eles são bem fortes e a balança pendeu bastante pro lado de que Zecharia Sitchin é o desinformante. Então assim, ó, vamos partir do primeiro pressuposto apresentado pela menina ali, que é a Arizona Wild. Eu já fiz programa sobre ela aqui também, a fotinho dela aqui, né? Aonde ela, antes de conhecer o Zecharia Sitchin como o escritor famoso, como ela participava, porque ela era uma vítima, ela era uma escrava dos Illuminatis, né? E ela era obrigada a passar a participar dos rituais pela condição. Ela era criança, ela era virgem, ela era não sei o que era tudo que o pessoal precisava para os rituais satanistas deles lá que eles fazem. Isso também já tá cheio de informação aí e tal, né, reptiliana. Então, e ela conta, primeiro, ela é uma pessoa que está dizendo Zecharia Sitchin é um reptiliano. Ele é um reptiliano. Tá? Então agora vamos analisar um pouco essa questão. Gente, se ele é um reptiliano, né? E os líderes dele aqui na Terra, né? Aí a história que Deus é reptiliano, o Deus bíblico é reptiliano, que é a história dos Anunnaki, Enki, Enlil lá, né? Enfim. Aí daria margem para mais um monte de coisa do tipo assim, por que sempre na Bíblia eles dizem que até o próprio relato de Moisés, colocado por Endubsar, que seria o escriba de Eridu, né, até na própria colocação do Zecharia Sitchin, e é só para se questionar, quando Endubsar, que é o Moisés bíblico, vai lá para ficar os 40 dias, as 40 noites para escrever o que é conhecido aí como os 10 mandamentos, né? O Deus que requisita a presença de Endubsar, Moisés bíblico, ele diz lá que é uma coisa assim, tipo assim, ó, tu não é digno de me ver, então ele só aparece de costas para o Endubsar, e o Endubsar realmente não vê a face de Deus. Entendeu? Aí tu vai lá no Quetzalcoatl ou qualquer coisa parecida, eu nunca sei pronunciar direito, mas é que é um deus aqui da América Central aqui e tal, né? E daí o povo dele também diz assim que Deus não mostrava a sua face. Aí eles diziam que de certa forma que a humanidade não seria digna de ver a face de Deus. Mas para alguns mais chegados, né, o que ele falou é que vocês não suportariam ver a minha verdadeira forma. Opa, peraí, então essa história de que fez Deus a sua imagem, como assim? Então nós não suportaríamos nos olhar no espelho? Então vê como é que tem as contradições, as coisas aí, gente. Mas voltando lá, né, ao Endubsar, ao que foi escrito e tal. Então essa história do Sitchin, ela deixa a desejar em muitos pontos. Então assim, ó, se ele é um reptiliano e Deus é reptiliano, aí a gente tem que entender e ter muita calma e muita tranquilidade no conceito de deidade. Quando eu estou me referindo a esse Deus que dizem que é reptiliano, é o Deus bíblico, é esse Deus o Deus de Abraão aí, esse que eles colocam, Javé, tá entendendo? Que é o Deus opressor, o Deus escravagista, né? O Deus ciumento, o Deus irado, o Deus que manda matar, ou seja, tudo fora do nosso conceito de bondade, de um coração universal, de um perdão divino, ou seja, né? Não bate. O engraçado é que muita gente vê tudo isso, defende o Deus bondoso, como esse Deus bíblico, mas não se faz esses questionamentos. Né? Deus, é onisciente, é onipresente, ele é onisciente, mas tem que mandar matar o Abraão, matar o filho lá para ver se ele confia mesmo, né? Ele é onipresente, só que no entanto ele não pode estar junto com todos a todo momento. Ou seja, tem um monte de coisa que não bate ali. Ele é onipotente, mas ele não pode resolver os problemas. Eles têm que mandar fazer isso, tem que mandar pra guerra, tem que mandar... Se ele é onipotente, por que ele não resolveria com um estalo de dedo todos os problemas da humanidade? Então, né, sofrimento em cima de sofrimento. Então a gente, né... Muita gente vai me jogar pedra, vai dizer que não, é que nós que temos que aprender por lá, e vai vir um discurso monstruoso, enfim. E geralmente esses que vão ficar me atacando
e que vão ficar citando passagens bíblicas e não sei o que, geralmente não sabem nem quem foi Jerônimo de Estridão, que é o cara que escreveu a Bíblia, não sabe nem que a Bíblia veio da Vulgata, não sabe nem que a Bíblia e a Vulgata foram traduções feitas do grego, do hebraico e do aramaico por esse Jerônimo de Estridão, amando de Damaso, né? Aí o pessoal fala em inspiração divina, mas não tem a menor ideia de como Damaso conquistou o 37º papado, matando Ursino incendiado dentro de uma igreja. Cadê a inspiração divina nessa história? Isso é história, pessoal, não sou eu que estou inventando. Vão estudar que vocês vão ver lá a história de Damaso, Ursino, lá em Constantinopla, quando foi feito o concílio de Nicéia. Vão estudar lá. Aí eu quero ver essa questão da inspiração divina depois que souberem o que o Damaso, o 30º Papa da Igreja Católica, fez. E esse Damaso contrata foi o que contratou o Jerônimo de Estridão pra fazer a Bíblia, tá entendendo? Aí depois tem que me explicar também por que dos textos apócrifos, por que os textos gnósticos e os evangelhos que realmente falam a verdade não entraram no cânon bíblico. Aí a discussão vai longe. Então, em vez de ficar aqui só me citando parábolas, passagens, versículos e não sei o que, vão estudar quem fez a Bíblia, por que fez a Bíblia, da onde surgiu, né? O que aconteceu nos concílios de Nicéia, de Laodiceia. Aí a gente começa a ter um embasamento, entendeu? Agora vim aqui dizer que eu sou um anticristo por causa que eu tô contestando o que está na Bíblia, sem saber sequer a origem da Bíblia. Gente, vamos se informar, entendeu? Para poder conversar. Aí depois é fácil tu vir ali embaixo e só dizer inocente, não sabe nada, blá, blá, blá. Os argumentos. Cadê a contra-argumentação desde que vocês dizem que eu não sei nada? E realmente não sei, estou aqui para aprender. E aliás, quanto mais aprendo, mais percebo que eu nada sei. Entendeu? Mais eu percebo o quanto burro eu sou e mais fica evidente também o trabalho que esse povo escravagista teve para nos manter na burrice. Mas de alguma forma, né, nós de forma muito persistente, guerreira, né, a gente vai lá e vai fuçando porque a gente olha para os lados, não se contenta com o que a gente vê, né? Não engole as justificativas de por que o mundo está desse jeito que nos passam aí na imprensa aberta. E aí a gente começa a descobrir as coisas, né? Ou seja, começa a pensar fora da casinha, meu querido, tu vai ser chamado de maluco, de viajão na maionese, de um monte de coisa. Agora, as pessoas tiram a bunda da cadeira, né, pra ir correr atrás, ou melhor, com a bunda na cadeira mesmo pode ser, né? Mas entra na internet, vai pesquisar, passa horas e horas vendo um assunto que não é interessante, do tipo uma bunda rebolando na TV, uma partida de futebol, uma briga de MMA, tu entende? Aquelas... Não é, vai ser bem mais chato, não vai ter essa emoção toda, mas vai te trazer conhecimento, meu amigo. Agora, pô, Luciano, mas eu já trabalho a semana inteira, meu chefe é um chato, meu emprego é uma... Pô, aí chega em casa eu quero relaxar, pá, tu vai querer que eu fique estudando. Não, meu amigo, eu não quero que ninguém faça nada. Entendeu? Eu quero saber a verdade, por isso eu estudo. Se você quiser saber a verdade, estude. Se você está contente com a vidinha global, né, de novela da Globo, né, vai lá ver Amor e Sexo da Fernanda Lima ou qualquer coisa assim. Se tu acha que soma alguma coisa na tua vida. Mas enfim, ou Big Brother, ou futebol, de novo, com todo respeito a todo mundo que ouve, é só uma questão de opção. É opção, cada um faz o que quer com a sua vida. Tu quer te divertir, tu te diverte. Tu quer aprender, tu aprende. Eu não tô aqui pra questionar quem tá querendo se divertir em vez de aprender. Sabe? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio, cada um. Agora, quem tem preguiça de pesquisar mais a fundo e só vir aqui no meu canal jogar bobagem ali nos comentários, coisa e tal, sem pesquisar a fundo e sem ter uma contra-argumentação ao que está sendo apresentado aqui, que aliás nem é dito como verdade, eu sempre falo que são sementes para reflexão, então é uma imbecilidade muito grande, me desculpe, entendeu? E da mesma forma como eu imbecilizo esses caras que fazem esses comentários medíocres, né, eu elevo, enalteço e agradeço de coração as pessoas que sim, que estão do mesmo lado dos buscadores da verdade, né, e até às vezes me contestando, me corrigindo, e eu agradeço, né? Esses dias alguém me corrigiu, Luciano, tu disse que a guerra não acabou em 47, foi em 45. Aí eu agradeci, mas provavelmente eu devo ter usado a expressão, eu tenho estudado tanto isso que já faz muito tempo que eu sei que a guerra terminou em 45. Então provavelmente eu me referi a alguma coisa que foi em 47, né? Tipo Operação High Jump, e às vezes eu digo assim, ó, depois do fim da Primeira Guerra Mundial. Então sim, a guerra terminou em 45, mas 47 é depois do fim da Primeira Guerra Mundial, concorda comigo?
Mas enfim, respeitosamente eu fui lá e disse, sim, se eu falei 47 me enganei, me desculpe, obrigado pela correção. E a gente vai adiante. Ou as pessoas dizem, Luciano, tu falou isso aqui, olha que legal nesse link aqui, o cara apresenta um outro contraponto. E a gente vai crescendo, vai somando informações, né? E aí esses eu agradeço, enalteço, e aí é onde a gente vai crescendo, entendeu? Mas esse time, ele é... Embora seja a grande maioria dos nossos inscritos, eu percebo pelo que eles escrevem, né? A nível de massa, a nível de população, ainda é uma minoria. E por isso, pessoal, agora eu me obrigo a fazer um outro adendo aqui. De algumas pessoas também, que, gente, me desculpa, mas... percebam o quão egoísta vocês estão sendo quando vocês vêm aqui no meu canal e dizem, Luciano, mas esse assunto tá manjado, porque isso aí eu já ouvi falar um monte de... Aí eu falo pra esse cara, meu querido, tu vai lá, eu apresentei as imagens do ET, que é o Web, né? Alguns dizem que é o Skinny Bob e tal, né? Aí que é legal, as pessoas dizem, esse é o Skinny Bob, ou seja, eles não ficam me detonando porque eu botei uma informação que eles já sabiam, eles complementam a informação. Vocês veem a diferença entre a inteligência e a imbecilidade? O inteligente, mesmo que ele tenha vida, ele vai lá e complementa, ele coloca alguma coisa que tu não viu e soma. O imbecil diz, eu já vi isso aí, por que tu fica colocando? Ou seja, o que tu quer, meu querido? Que eu faça um canal exclusivamente pra ti com coisas que tu nunca ouviu? Outra coisa, porque tu só coloca assunto manjado. Meu querido, então tu vai nos comentários desse canal... E tu fala pra todos aqueles que viram pela primeira vez e que agradeceram por eu ter exposto essa imagem que, se não fosse por isso aqui, eles não teriam visto, vai lá e diz pra eles que isso é um assunto manjado. Entendeu? Então as pessoas vêm aqui e querer que eu faça o programa como elas querem, como fosse o ideal pra elas, esquecem que tem 6.500 inscritos. E que, cara, será assim, é pra todo mundo e ninguém tá pagando nada por isso aqui. Até uma televisão, né, onde tu tem um monte de coisa que tu não concorda, tu paga pela assinatura, aqui tu tá tendo de graça e tu vem reclamar e encher o saco, meu querido. Vai pastar, cara, na boa. E esses que somam, que nos ajudam, meus queridos, nos arrebanhemos, né? Vamos aqui nos juntar, nós a gente faz a força aqui, esse tipo de babaquice aí, a gente deixa pra lá e tal. E às vezes as pessoas dizem, Luciano, não fica te preocupando ou respondendo pra esses babaca aí que ficam fazendo esses comentários. É que, gente, sabe o que é? É que a maioria das pessoas que gosta de falar, eles não gostam de ouvir. Entendeu? Então pra eles é fácil ir lá e apontar uma coisinha que eles não querem, que não tá de acordo com a perfeição, de acordo com a ótica deles, né? Então eles se acham no direito de ir lá, não, porque eu gostaria que o teu programa fosse assim, né? Tu tem que fazer o programa pra mim, os outros 6.400 e poucos inscritos, 6.200, não sei, né? Não, é pra mim o programa. Acorda, né, meu querido? Acorda, né? Eita, que o mundo não gira em torno do teu umbigo. Então, pessoal, vamos voltar lá. Ok? Então aquela questão do Zacarias Sitchin ser um reptiliano, né? E contar a história de acordo como os reptilianos querem que ela seja contada, de acordo com os interesses dele, eu vou fazer uma alusão aqui para vocês entenderem como é que funciona isso aí, imaginemos que nós estamos numa história do contexto mundial, aonde o que aconteceu no Brasil em 64, supondo que fosse um país fechado, bem diferente do que já era, mas que o mundo não tivesse acesso às informações que acontecessem no Brasil. Eu sou um americano que influenciei, né, e mexi com as cartas para que o golpe de 64 acontecesse, que foi realmente o que a CIA fez aqui no Brasil. Fiz programa sobre isso, é só vocês ir na época do Lyndon Gordon lá, né, e tinha o Lyndon Johnson, desculpa, e Lincoln Gordon, os nomes são meio parecidos, por isso eu faço a confusão. Lyndon Johnson era o presidente logo depois do assassinato do Kennedy, isso lá em 64, né, quando aconteceu o golpe aqui. E esse Lincoln Gordon era o embaixador que estava aqui, que era mano da CIA e tal, né? Já falamos sobre isso. Então assim, digamos que atualmente eu, como americano da CIA, ainda tenho interesse em manipular, em jogar, em mexer nas estruturas econômicas, políticas e sociais dos países, de acordo com os meus interesses, mas eu não quero que isso saiba. Então a história de lá de 64 ela tem que vir à tona. Ok? Só que eu não quero que as pessoas saibam que a minha entidade que eu represento, no caso CIA, né, ela é responsável por aquilo lá. Eu vou pegar um brasileiro que viveu aquela época lá, vou dizer que ele é um historiador, vou pagar uma grana
imensa para ele, absurda para ele contar a história, falando de todo o golpe de 64, simplesmente omitindo a parte da CIA, omitindo a parte, aquela que a gente sabe hoje das gravações entre o embaixador e o presidente americano falando do que estava acontecendo aqui no Brasil, pedindo apoio logístico, pedindo gasolina para botar nos tanques para apoiar o golpe. Então hoje a gente sabe do papel americano, tu entende? Então, se eu quisesse, né, a título de proteger o meu modus operandi, se eu quisesse esconder isso que aconteceu, né, para que eu pudesse continuar utilizando deste modus operandi para conquistar outros países, né, ou para influenciar outros países, eu vou já que eu estou pagando esse brasileiro, eu vou transformar ele no historiador, como aconteceu com o Sitchin, é uma alusão que eu estou fazendo, né, e vou fazer com que esse cara conte a história como eu quero que ele conte. Então muitas pessoas que viveram aquilo vão se identificar porque muitas coisas vêm como verdade. Tu entende? Então eles falam de diversas coisas que realmente aconteceram, só omitem algumas estrategicamente. Entendeu? Então é assim que acontece. Quantos até há pouco tempo viveram o golpe, sabiam do golpe, mas não tinham a menor ideia da participação americana, do conchavo desse diplomata que estava no Brasil, Lincoln Gordon, né? Então, gente, enfim, tem que ir atrás de pesquisar e tal para ver tudo isso. Então a questão do Sitchin, gente, é a mesma coisa. Os caras a história começa a vir à tona. Ela tem que ser, né, vista porque a gente começa a ver um monte de sinais, um monte de coisa que a história tradicional já não te convence mais e tu vê que tá faltando. Então aparece alguém que dá uma nova versão da história, né, muito semelhante ao que foi escrito na Bíblia. Por isso que eu fiz programas aqui no meu canal falando a origem da Bíblia e comparando os textos do Zacarias Sitchin com a Bíblia. É a mesma história contada, mudam os nomes. Então a história de Noé é o Ziusudra em sumério, a história Noé bíblico, Ziusudra sumério, o Moisés bíblico é o Endubsar e por aí afora, né? O Enoque bíblico é o Enquimi, né, sumério. E até eu já não tenho nem certeza que esses nomes em sumério que eu falei agora realmente procedem. Pode ser que sim, pode ser que não, porque como eu acabei de dizer, o Zacarias Sitchin pegou verdades daquela história lá e misturou umas outras coisas. Então, por exemplo, gente, tem um cara chamado Anton Park, tá? Esse Anton Park, ele é um desconhecido, ou era, né? Agora ele começou a ficar em evidência justamente porque ele é o cara que traz as contra-argumentações do Zacarias Sitchin. Só que ele traz contra-argumentações arqueológicas baseadas em fatos. Ele busca outras pessoas, outros linguistas que trazem a mesma história, né? E começa a aparecer as mentiras do Zacarias Sitchin. E então assim, ó, o Sitchin, como é que ele surgiu? Em 1976, ele lançou um livro chamado O 10º Planeta. O lançamento desse O 10º Planeta do Sitchin teve um apoio monstruoso financeiro por trás, assim, teve gente muito poderosa que apoiou esse livro. E a partir deste livro que o Sitchin fez, até todos os outros, até chegar no Memória de um Deus Extraterrestre, eu não li todos eles, mas vendo as pessoas que eu confio e que eu acredito que disseram que leram, eu não tenho por que duvidar deles ainda, me referindo ao próprio David Parceriza, e aí entra um amigo do David Parceriza, que é o Ivan Martins, Ivan Martínez. E então o David Parceriza e o Ivan Martínez, eles fazem um programa bem extenso, bem longo assim, onde eles trazem várias informações sobre o Sitchin, sobre o Anton Parks e tal. Então aí o que a gente faz? A gente não fica no achômetro, a gente vai juntando as informações e chegando mais próximo da realidade, ok? E aí então eles começam a colocar aqui, da mesma forma como o Sitchin ele foi agraciado, né, pela imprensa tradicional, é o cara, e depois ficou sabendo, se soube que nem arqueólogo ele era, e ele é colocado como grande arqueólogo, ele nem era formado em arqueologia, a formação dele era em economia, o que não quer dizer que a formação acadêmica queira dizer alguma coisa nisso tudo, tá? Mas no caso ele mentiu, porque ele não era um arqueólogo, ele era um economista, né? E lembrando, um reptiliano, que a menina que nós falamos antes, a Arizona Wilder,
naqueles rituais satânicos que eles faziam, os Illuminati lá e tal, né? Ela viu ele tomar forma, ele assumir a sua forma original de reptiliano. Então, né? Se essa Arizona Wilder não tá mentindo, né? Zecharia Sitchin é um reptiliano. Então aí já começa a fazer todo sentido o porquê de ele alteraria a história, né? De acordo com os interesses dos reptilianos. A mesma forma como eu fiz a alusão ao golpe de 64 e por que os americanos teriam interesse em esconder a participação deles no golpe, a mesma coisa, né? Mas Luciano, mas por que os reptilianos teriam interesse em se ocultarem? Cara, porque eles são escravagistas e não querem que a gente saiba que somos escravos. No momento que o escravo descobre que é escravo, ele não se contenta mais com a escravidão, ele vai querer fugir. Enquanto ele não sabe que é escravo, a vida é maravilhosa, tá tudo bem. Os desmandos do mundo são os desmandos do mundo e tem que conviver com isso aí mesmo e tal. É mais fácil, às vezes, tu ter uma atitude dessa do que tentar entender os problemas do mundo, né? Então vamos adiante. O Nibiru, para começar, gente, e agora eu preciso de novo fazer um pequeno adendo. Talvez alguns colegas de internet, outros canais que falam sobre isso, talvez não gostem muito do que eu vou falar agora, mas, gente, é de coração, é com muito respeito a todo mundo, sem querer condenar ou apontar ninguém, mas assim, ó. Eu acho que nesse momento, pelo que eu tenho estudado por aí, fazer terrorismo psicológico não vai ajudar em nada. Tá? Então assim, porque Nibiru tá vindo agora, Nibiru tá vindo e nossa, vai causar os terremotos, já estamos vendo, tudo bem, pessoal, né? Então assim, mas se tu sabe que vai rolar uma destruição e que não tem pra onde correr, não tem pra onde fugir, não sei o que, por que vocês ficam falando isso? Luciano, é para as pessoas se prepararem psicologicamente para elas serem a sua melhor versão, para que quando acontecer, né, por exemplo, se rola uma catástrofe e tu foi bonzinho aqui, aí tu tá escolhendo ótimo, excelente e verdadeiro ponto de vista. Porém, contudo, entretanto, todavia, sem embargo, meus amigos, morrer é parte da vida. Existia um programa, né, se não me engano, no Discovery, que falava as mais incríveis formas de morrer. Então, né, eles mostravam ali histórias das maneiras mais absurdas de como a pessoa morre. Sabe, um cara morreu de tanto rir vendo um programa de humor. Um outro morre engasgado com um caroço de azeitona. Um outro morre por causa que explodiu uma tampa de bueiro, a tampa voou, bateu na... Sabe, mas é umas coisas assim. O que eu quero dizer com isso? O que isso tem a ver, né? Rio de Janeiro, bala perdida, acidente de trânsito por álcool. Olha os índices de mortalidade. Então assim, querido, se vocês estão esperando vir um astro de fora para causar alguma coisa e é por isso que vocês vão se tornar bons seres humanos, cara... E eu te pergunto, então segundo algumas previsões ali, que me perdoem de novo, mas está mais me parecendo terrorismo psicológico do que qualquer outra coisa, e ali me parece que estão jogando contra o lado bem da força, mas gente, com todo respeito, talvez inconscientemente, talvez as pessoas no sentido de alertar estejam agindo dessa forma, mas eu não concordo e estou falando desse assunto justamente por causa disso. Se a gente for esperar uma grande catástrofe para nos tornar bons, o que vai acontecer se for vítima de uma bala perdida daqui a 20 minutos, 15 minutos? Não, então assim, não, Nibiru vai chegar lá em 2021, então quando falta 15 dias para chegar Nibiru, eu vou ser bonzinho, aí eu vou rezar para o Pai do Céu, eu vou pedir perdão nas coisas que eu fiz, mas até lá, tem tempo, né? Então não se trata disso, gente. A gente tem que ser a nossa melhor versão, né? Por idealismo, não porque vem alguma coisa, vai vir um troço, então eu vou ser julgado, então é melhor que... Não, seja porque você quer ser, seja porque o teu ideal de vida, de tudo que tu tem aprendido, da tua caminhada espiritual, te leva nesse sentido. Não porque está vindo uma grande catástrofe. Então, dizer, não, nós estamos alertando para que as pessoas melhorem espiritualmente...
Não cola, cara. Para mim, o resultado prático disso está sendo ineficiente e contraproducente. O que está acontecendo é estabelecendo-se, em função das pessoas não ter conhecimento disso tudo, estabelece-se um pânico desnecessário. Quantas vezes comentamos aqui que um dos motivos da escravidão é justamente porque uma das raças que escraviza, e isso é outra coisa que tem confusão, porque eles acham que é só uma raça que tenta nos escravizar, e por um motivo. E aí eles... porque uns dizem que os arcontes isso, outros dizem que os arcontes aquilo, mas então se eles querem se alimentar dos seres humanos, por que reduziriam a população? E, cara, entendeu? Aí começa a ficar complicado. Tu tem que estudar e coisa e tal para ver as diversas fontes e a origem de cada agenda em relação à humanidade. Entendeu? Os próprios escravagistas estão brigando entre si para ver quem é que vai ser o dono do gado, o dono do rebanho. Então, quando a gente começa a ter esse tipo de entendimento, as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Então, de novo, voltando à questão da bandejinha de informação de prata lá, né, onde tu pega a informaçãozinha pronta aí. Não é, cara. Sabe? Vai ser desconfortável, vai ser cansativo, vai ser dispendioso, mas quem quiser saber realmente a verdade vai ter que fazer esse processo doloroso e vai ter que buscar. Né? Então, pessoal, se a gente sabe que tem essa raça que se alimenta do medo da humanidade, né? A gente falar esse tipo de coisa que a gente sabe que gera medo, né? Às vezes em tom apelativo, mandar uma mensagem em tom de desespero, assim, gente, eu acho que está sendo contraproducente. Fica aqui o puxão de orelha com todo respeito, sabe? Sem querer ofender ninguém e tal, e é questão de ponto de vista, é o meu ponto de vista. Então essa história de Nibiru, né? Vamos lá. Nibiru, para começar, segundo o Anton Parks, que é esse cara que ele está sendo totalmente desacreditado pela imprensa, né? Enquanto eles estão idolatrando Sitchin, né? Eles estão tentando ocultar o que fala esse Anton Parks, que está sendo perseguido. E ele começou a levantar muitos questionamentos que não batem com o que o Zecharia Sitchin fala. Inclusive tem um outro linguista também, gente, que o nome dele é Samuel Kramer. E esse Samuel Kramer, ele é autor do A História Começa na Suméria, né? E ele também, o que ele fala não bate com o que o Zecharia Sitchin fala. Ou seja, Nibiru, a história de Nibiru, a história do ouro, quando o Zecharia Sitchin vai dar palestra dos seus, dava, né? Agora já faleceu e tal. Já deve ter voltado pro covil reptiliano dele lá, com todo respeito, enfim, né? Tá fazendo o jogo dele, nós fazemos aqui o nosso. Mas enfim, dizem que quando ele fazia, aí tem os registros, né, pessoal? As conferências falando do livro, e as pessoas perguntavam para ele: mas Zecharia Sitchin, da onde tu tirou, né, em qual tabuleta especificamente tu tirou a história do ouro, do Anunnaki, que é colocada dessa atmosfera que eles vieram, aí fizeram Eridu lá na longura, né, que é a história bíblica dos 7 dias lá, que Deus fez o mundo em 7 dias, daí segundo a história que o Zecharia coloca eram os deuses, ou melhor, tô quase confundindo com não eram os deuses astronautas, eram Memórias de um Deus Extraterrestre, tava confundindo com Eric von Däniken, né? Me perdoem. Mas o Sitchin e o seu livro Memórias de um Deus Extraterrestre, quando ele fala do ouro ali, e as pessoas perguntam para ele na conferência: mas tu diz que tu tirou os teus textos dos textos, ou melhor, tu tirou esses argumentos de traduções dos textos sumérios, né? Onde estão essas passagens para nós confrontar com outros linguistas, né? Da onde tu tirou? Aí o cara baixava a cabeça e dizia a próxima pergunta. Ou seja, por que ele não respondia? Porque não tinha resposta, era uma mentira. Era uma coisa que tinha sido inventada por ele, não tinha uma procedência. Entendeu? Então aí começa a ficar complicado. Então as pessoas vão me atirar pedra, mas atirem pedra. Vão estudar e depois vão morder a língua vendo que tem realmente caroço nesse angu aí. Nibiru, né, é uma palavra de origem egípcia, e ela, na verdade, ela era ligada à questão de Horus, né? E também tinha uma relação com Vênus. Então essa história de Nibiru, que é a morada dos Anunnaki, também não procede. O que dizem os textos sumérios, e só o Zecharia Sitchin aponta numa direção, os outros linguistas apontam em outra, é que o que fala que o planeta de origem dos Anunnaki é um tal de planeta Duku, e não Nibiru. Entendeu? E aí começam... Mas então por que ele teria mentido? Gente, se o medo... A geração do medo no planeta Terra é uma
forma de gerar alimento para uma certa raça escravagista. Se muitos dos que estão aqui na terra do governo oculto, né, dos que estão encarnados, são braços operantes desse tal sistema oculto, eles vão fazer as coisas de acordo com os propósitos, com a agenda dessa, digamos, desse comando escravagista que tem aí, né? Então a gente sabe que CIA, que NASA, ONU, a gente sabe que tá tudo de conchavo com os mandantes do mundo, né? Então são pseudo-entidades interessadas em ajudar a humanidade, mas não, é em controlar a humanidade, o que é ajudar uma coisa, controlar é outra, bem diferente, tá ok? Então a NASA mente, o SETI mente, a CIA mente, descaradamente, até deu trocadilho aqui, né? Então as pessoas, porque a NASA fala, não acreditem em nada, gente. Então olha que interessante, vem um cara lá atrás, diz que tem um planeta errante que a cada 3.600 anos a sua órbita passa aqui por dentro, isso bagunça, parará, tudo, e se a gente quiser acreditar nisso, né, a gente começa a ficar com medo porque está chegando, está vindo e coisa e tal. Mas se tu vai ver, realmente não existe um planeta Nibiru nas verdadeiras traduções sumérias, tu começa a dizer, não, mas então do que ele está falando, né? E tá, mas aí, os observatórios foram todos fechados, né? As pessoas estão vendo que realmente tem algo no espaço que está vindo aí e tal. De novo, gente, de novo, será que é realmente Nibiru que está vindo para destruir? Ou o sistema escravagista está desesperadamente tentando distorcer toda a realidade, porque quem está vindo aqui está vindo para nos ajudar e para nos libertar da escravidão, e eles não querem que isso seja feito de novo, de jeito nenhum? Então, pessoal, desculpe se eu vou ser repetitivo agora, mas para quem está chegando agora, ou para quem não entendeu direito, é uma alusão que eu acho necessária e que ajuda as pessoas a ter um pouquinho mais de entendimento nessa questão. E, de novo, como semente para reflexão, sabe? Tem que usar massa cinzenta e depois cada um vai vendo o que fica mais de acordo com, né, para aceitar uma realidade ou uma possível realidade, ou faz mais sentido, faz menos sentido, preciso pesquisar mais. Aí cada um toma o seu caminho, né? Mas a questão é que se eu sou um escravagista, eu sei que um grupo de abolicionistas está vindo para libertar os meus escravos. Os meus escravos não sabem que eu sou um escravagista, né? Eu conduzi a coisa de uma forma a eles acharem que eu sou um benfeitor deles, né? E eles não imaginam, tal e qual o povo coreano acha que o Kim Jong-un é um deus, da mesma forma que muitos cubanos achavam que Fidel Castro era um deus, da mesma forma que alguns aqui no Brasil acham que o Lula é um semideus, e por aí adiante, né, gente? Cada um enxerga o que quer. Então isso é bem problemático. Isso é bem problemático. O que acontece é que, se eu quiser dominar esse povo, e eu sei que tem um grupo de escravagistas, eu vou lá. Uma das maneiras bem eficientes de me proteger contra o grupo que vem abrir os portões da minha senzala eu digo pros eu reúno meus escravos e digo, olha, gente, tá vindo aí um grupo de gente mal, que eles querem roubar vocês de mim aqui, eles querem tirar vocês da minha proteção, né? E eles vão escravizar, vão fazer coisas horrendas com vocês, né? Eles vão aqui, eles querem vir aqui destruir toda a senzala onde vocês moram. É evidente que ele não fala que é senzala, né? Ele vai dizer essas maravilhosas moradias a qual eu concedo a vocês, né? Ou seja, então eu vou tentar de forma que, se os escravagistas começam a vir pra cá, os escravos ficam tudo louco de medo, já começam a se esconder, porque os demônios estão vindo, e aí os abolicionistas, me perdoem, não conseguem nem chegar para mostrar para eles a realidade. Tamanho é o medo que eles têm dos abolicionistas, porque os escravagistas os fizeram acreditar que eles eram do mal. Ou seja, é uma inversão de valores. Eles dizem que quem vem nos libertar é o verdadeiro malfeitor, e que estes que nos escravizam, só que como a gente não sabe que é escravo, a gente acha que eles são os nossos benfeitores.
Então rola essas confusão toda na cabeça da galera, uma lavagem cerebral, e se tu não for atrás da informação, meu querido, fica difícil. Então, eu tô cada vez mais achando que eles desligando essas coisas no céu, o Muamua que apareceu aí esses tempos, tudo que tá sendo, eu acho que são coisas positivas, né? Eu acho que o que está vindo, seja o que for aí de fora, é benéfico e não prejudicial. E eu acho que, ei meu Deus, irmãos, o mundo está acabando, não sei o quê. Sinceramente, gente, de coração, eu aconselharia, cada um faz o que quer, mas eu diria pra vocês, fujam deste tipo de informação, entendeu? Qualquer coisa que te leve a um terror psicológico, a um desconforto, cara, foge, porque a notícia é boa, o futuro é bom, o que os caras tipo Bob Jean e outros dizem, talvez a gente passe por uns perrenguezinhos, mas o futuro é glorioso. Então ficar com medo do que vai acontecer não vai ajudar em nada. E meu querido, morte tá aí na esquina, cara. Tá aí na esquina. Tu pode morrer de novo, com um caroço de azeitona engasgada na tua garganta. Tu tá no Rio de Janeiro, tu morre de bala perdida toda hora. Então vocês vão ficar esperando vir um aço de fora ou coisa e tal pra ter uma atitude positiva? Não, comecem já. E esse negócio, de novo, gente, queiram ser a melhor versão de vocês por princípio, por ideologia, não por medo de um astro que vai vir, que vai bagunçar, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então parem com isso, não vão atrás, sabe? Botem o foco no positivo, e quando vocês perceberem que algo negativo, assustador, possa vir acontecer, né? Se coloquem na mesma situação da criança pequenininha que tem medo de ir no dentista por causa da broquinha, por causa do... É o mesmo medo infantil que a gente tem, entendeu? Então vamos erguer a cabeça, né? Vamos pensar, que nem as pessoas dizem, a forma pensamento, egrégora, as coisas assim, né? Jean Valjean fala disso, outros tantos falam disso. A massa... gerando um pensamento, né? Isso pode se consolidar. Então, física quântica também prova alguma coisa nesse sentido. Então, gente, se depende da nossa perspectiva espiritual, e essa nossa perspectiva espiritual vai nos levar ao modo como a gente age, como a gente procede, como a gente vibra, como a gente encara, como a gente enxerga o nosso redor, né? Então, tentemos ver isso da forma mais positiva sempre possível, de acordo que o medo não entre em nossas vidas. Sentir medo é negativo. Então, mesmo que eu diga assim, sabe aquela história do pai que às vezes não quer que o filho vá ali fora e ele diz, ó, ali tem o bicho papão. É uma mentira que é mais confortável, é mais fácil do que ficar explicando a realidade para a criança. Porque às vezes a criança não tem a condição de absorver, de entender tudo aquilo, então é mais fácil dizer, ó, tem o bicho papão, não vai lá, coisa e tal. Mas tu sabe que amanhã depois aquela criança vai compreender que aquela linguagem foi usada, era a linguagem que ela tinha... condição de compreender naquele momento, e que talvez fosse o caminho mais fácil pro pai, em vez de ficar dando muita explicação do verdadeiro perigo que tem lá, ele diz, ó, tem o bicho papão naquele quarto escuro, não vai lá. E talvez por quê? Porque o pai tivesse uma arma escondida lá né? E ele sabe o mal que pode acontecer se a criança vai lá e acha aquela arma que está escondida no quarto escuro. Então talvez seja mais fácil, ó, tem o bicho papão, tem o velho do saco, não vai lá dentro. Quando aquela criança crescer, ela vai saber do perigo, que é uma arma que tinha escondida, ela vai entender o porquê que foi falado aquilo, e que na verdade, nesse caso, o pai teve uma atitude de amor fazendo isso. Então, às vezes, a gente se pega nessa questão da facilidade da explicação, então, em vez de ir para nós mesmos, então a gente se comporta como criança. Então, às vezes, em vez da gente ir lá e se afundar e tentar escrever, a gente não. É o medo do velho do saco e do bicho papão. Parece que fica mais fácil da gente entender e levar o troço adiante, né? Então, pessoal, de novo, vamos pesquisar Anton Parks, o que ele diz, né? Lembrem-se que Zecharia Sitchin é um reptiliano pelas colocações que estão lá, e não é só o que a Arizona Wilder está falando, né? O que ela diz do Zecharia ser um reptiliano, e com a forma que ele colocou uma coisa que não é real, fica evidente que eram interesses, que é aquela velha história a história contada pelos vencedores, ocultando todas as realidades da coisa, né? E isso
Na própria história a gente está careca de exemplos que aconteceram aí, de como as coisas foram distorcidas. Hoje a gente sabe de quantas mentiras foram faladas para cá e para lá com interesses, né, dos governantes do mundo aí, até estratégias de guerra, de mentira, de contra-informação. Então, pessoal, né, o que está ficando cada vez mais evidente é que não tem nenhum Nibiru vindo aí. Pode ter um corpo celeste? Pode. Os indícios dizem que essa história inventada por Zecharia Sitchin é mentira. Então, gente, vamos parar de falar Nibiru. Então chama de planeta X, de Hercules, qualquer outra coisa. Nibiru não é, né? Nibiru é outra coisa. Ok, gente? Então, espero que, com que eu tenha falado isso, algumas pessoas busquem realmente se informar melhor a respeito disso, né? Para nós começar a divulgar maior esse negócio de, gente, vamos parar com essa campanha de terror com a vinda de Nibiru. Chega, chega. Sabe, não precisamos disso. Não precisamos. E para reforçar, que eu acho que é o ponto-chave de tudo que foi dito hoje, seja a sua melhor versão por princípio. Entendeu? Por ideal de vida, não por medo de morrer ou para contentar A, B ou C. Por você, meu amigo. Seja a sua melhor versão, como diz o nosso querido Ozzy no canal dele sempre lá, né? Mas por você, por ideal. Beijo, amo todos vocês.